189. Viver em outro mundo. Capítulo 1055. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado. À medida que a luz vermelha entrava no corpo do Imperador Fantasma do Vento Yin, ele começou a ficar cada vez mais pálido antes de desaparecer. Por outro lado, o cetro dos 10.000 fantasmas começou a brilhar cada vez mais. No final, o cabo do cetro desapareceu, deixando um crânio dourado voando. Quando o crânio ficou maior que uma cabeça humana normal, começou a explodir em chamas. Sacrifício da alma. Essa foi a habilidade especial do Imperador Fantasma. Ele ofereceria sua alma ao cetro para lançar um tipo de feitiço de autodestruição, ampliando a energia fornecida por um fator de 10. Pode-se dizer que se não fosse empurrado para o canto, então o Imperador Fantasma não teria usado esse movimento. Na verdade, isso não importava no submundo. O Imperador Fantasma do Vento e no submundo era apenas uma encarnação, assim como o cetro dos 10.000 fantasmas. Não seria pior se perdesse essas duas coisas. O que o Imperador Fantasma queria era matar Zhao Ai. Zhao Ai viu as mudanças acontecendo ao Imperador Fantasma e sua expressão ficou solene. Isso porque descobriu que depois de se combinar com o cetro, o Imperador Fantasma do Vento Yin tinha ficado muito poderoso. Neste momento, a unificação estava completa. Os dois olhos vermelhos do crânio olharam para Zhao Ai antes de abrir a boca e emitir um grito alto. Um ataque de som foi de sua boca até Zhao Ai. Zhao Ai balançou sua mão, fazendo um escudo azul claro aparecer na frente dele. O escudo parecia com água enquanto girava no local. Não levou muito tempo antes que o ataque de som fosse neutralizado. Naturalmente, o Imperador Fantasma do Vento Yin não esperava que ele fosse capaz de lidar com Zhao Ai com facilidade. Depois desse ataque de som, chamas amarelas douradas começaram a emergir com ferocidade das órbitas do crânio. As chamas se tornaram seda dourada enquanto se fundiam aos fantasmas. Os fantasmas começaram a ficar amarelos dourados. Depois disso, Zhao Ai sentiu a névoa negra do submundo invadir os fantasmas. A força dos fantasmas estava aumentando em um ritmo visível. Gia. O Imperador Fantasma sorriu e disse: "Garoto, vou deixar você provar o sabor de ser mordido por 10.000 fantasmas. Me certificarei de que você sofra antes de te matar." Depois de dizer isso, o Imperador Fantasma do Vento Yin direcionou os fantasmas na direção de Zhao Ai. Ele franziu levemente as sobrancelhas. Os fantasmas agora eram muito poderosos. Não eram piores que o Guli e os outros anteriormente. No submundo, essa força já pertencia ao topo. E ser atacado por 10.000 desses fantasmas verdadeiramente não era uma coisa engraçada. Zhao Ai rapidamente lançou descida da luz sagrada. Porém, não esperava que os fantasmas permanecessem inalterados. "Ah, garoto, você está subestimando minha técnica. Se você espera que seus feitiços de nível baixo destruam meus fantasmas, então você é muito ingênuo. Agora morra." Depois que ele disse isso, o Imperador Fantasma enviou os fantasmas na direção de Zhao Ai. Zhao Ai olhou para os fantasmas e bufou friamente. Então balançou o cajado fantasma de sangue e a transformou em uma espada, a mesma usada na Batalha de Adizon. Zhao Ai traçou sua mão na espada curva. Então a espada zumbiu enquanto brilhava com uma luz amarela dourada. Ele empunhou a espada e atacou os fantasmas. Cada balanço atingia um fantasma por vez. Porém, Zhao Ai logo descobriu algo errado. Os fantasmas eram apenas imobilizados quando atingidos. Então depois de algum tempo, voltavam a atacar. E também pareciam estar ficando cada vez mais fortes. "Garoto, é inútil lutar. Depois do meu sacrifício, meus 10.000 fantasmas podem absorver tudo. Quaisquer ataques que você tem são inúteis. Apenas aceite sua morte." Zhao Ai apenas bufou friamente quando balançou sua mão e sangue vermelho salpicou nas redondezas. Essa água veio da piscina de sangue do espaço. Dentro desta água havia uma enorme quantidade de energia de sangue. Além disso, essa energia era do tipo Yang. Quase todos os fantasmas derreteriam após encontrar essa água. Porém, Zhao Ai não esperava que após salpicar a água vermelha nos fantasmas seria como tacar gasolina no fogo. Após serem salpicados pelo sangue,
Os fantasmas ficaram maiores. Cada um deles se animou e cresceu. Sua aparência ficou ainda mais ameaçadora. Ah! O Imperador Fantasma do Vento Yin caiu na gargalhada. Eu tenho que te agradecer. Não esperava que você us daria tanta energia. Ah! Você não tem medo de morrer? Apenas pare de lutar. Os ataques dos fantasmas ficaram ainda mais violentos. Zhao Ai olhou para os fantasmas e franziu a testa. Fantasmas com certeza eram do atributo Yin, então eles deviam ter muito medo do atributo Yang. A água na piscina de sangue de Zhao Ai foi melhorada várias vezes. Depois que Zhao Ai obteve um novo coração, o sangue evoluiu em uma substância de puro Yang. Tinha um efeito compatível com a piscina do Mar Negro. A piscina do Mar Negro foi feita depois de absorver a água do Mar Negro do submundo. Depois de entrar no espaço, a água evoluiu e se tornou um líquido de puro Yin. Por causa disso, o espaço tinha conquistado uma condição balanceada de Yang. Tanto a água da piscina de sangue e a piscina do Mar Negro podem ser usadas para fazer armas formidáveis. A piscina Yang na Lotus de sangue de Zhao Ai mudou e virou uma piscina meio vermelho e preto. Naturalmente, esses dois tinham poder extremo em suas respectivas áreas. Naturalmente, se Zhao Ai quisesse lidar com os fantasmas do atributo Yin, então usar a água da piscina de sangue era a decisão certa. Mas agora, os fantasmas que costumavam ser ilusórios viraram uma entidade completa. A situação atual o deixou intrigado. Enquanto estava repelindo os ataques do fantasma, também estava tentando achar uma solução para o problema. Os fantasmas mais uma vez se tornaram mais poderosos. Se tivessem a força de Guli da última vez, então agora teriam a força do nível rei. Eles estavam começando a irritar Zhao Ai. Então de repente, Zhao Ai notou um toque dourado nos rostos dos fantasmas. Esse era um sinal do atributo Yang. Como poderia aparecer nos rostos dos fantasmas? Depois que pensou sobre isso, Zhao Ai decidiu tentar algo. Ele balançou sua mão e salpicou água negra nos fantasmas. Quando a água negra entrou em contato com os fantasmas, fumaça azul começou a aparecer. Os fantasmas pareciam estar com dor. O Imperador Fantasma do Vento Yin engasgou. Em seguida gritou e disse: impossível. Como você poderia ter a água divina do crepúsculo? Impossível, absolutamente impossível. O Imperador Fantasma do Vento Yin na verdade definiu a água puro Yin do espaço como a água divina do crepúsculo. Parecia que a água era um tesouro no reino do cultivo. Se não, o Imperador Fantasma não teria ficado tão surpreso. Após pensar sobre isso, Zhao Ai secretamente se lembrou de se manter cauteloso. Itens do espaço podem ser produtos de alto nível. Se ele os tirasse de forma casual, então ele poderia atrair a ganância das pessoas. Zhao Ai bufou friamente e disse: água divina do crepúsculo não é tão ótima assim. Meu jovem mestre tem muito. Então ele disse isso, balançou sua mão mais uma vez e salpicou ainda mais água nos fantasmas. No momento, o Imperador Fantasma do Vento Yin já havia escapado para longe. Como alguém do reino do cultivo, naturalmente sabia quão forte a água divina do crepúsculo era. A água feita do puro Yin podia dissolver muitos itens. Era pesada como mercúrio e extremamente tóxica para a alma. No reino do cultivo, mesmo que fosse um item comum, enquanto alcançasse o auge da pureza, seria considerado um grande tesouro. Um exemplo disso era a água divina do crepúsculo, a água do puro Yin. Ela pode praticamente atravessar qualquer coisa e pode ser usada para refinar armas. Seu poder era sem fim. No reino do cultivo, havia uma arma feita da água divina do crepúsculo. Açaí é a nuvem flutuante da água divina. Ela era uma arma do tipo fita que pode ser formada e deformada em qualquer coisa. Pode ser tão duro quanto o gelo e tão suave quanto a água. Também pode corroer armas. Se uma pessoa fosse ferida por essa arma, então seriam envenenados. Além disso, seria difícil viver por muito tempo. Essa arma era um tesouro do Palácio da Água Divina. Era uma das armas mais infames no reino do cultivo. Porém, a água divina do crepúsculo era um tesouro muito raro. Produzi-la exige um ambiente muito especial. Sorte era necessária para adquirir esse tesouro. Mesmo o Palácio da Água Divina estabeleceu um local a 1000 metros no subsolo para produzi-la. A caverna produziria uma gota a cada 1000 anos. Cada gota era o suficiente para fazer uma pessoa morrer de inveja. Se a pessoa do Palácio da Água Divina soubesse que Zhao Ai estava usando a água divina do crepúsculo para matar fantasmas, podem se matar no local.
Na verdade, mesmo se a água do Mar Negro do submundo entrar no reino do cultivo, ainda não poderia ser considerada água pura Yin. Foi só depois de ser refinada pelo espaço e integrada com inúmeros venenos e ingredientes Yin que a piscina do Mar Negro virou essa existência. Neste momento, a piscina da água divina do crepúsculo e a piscina de sangue haviam se fundido e se tornado uma piscina Yin-Yang. Não foi colocada muito longe da árvore dos 100 espíritos. A piscina, que era dividida em metade vermelha e metade preta, era bastante atraente. Depois de eliminar os fantasmas, Zhao Ai decidiu ir atrás do Imperador Fantasma do Vento Yin. Atualmente, o Imperador Fantasma só tinha 4 bestas ósseas restantes. Pode-se dizer que as bestas ósseas eram mais inteligentes comparado aos fantasmas. Após ver os efeitos da água divina, imediatamente fugiram para salvar suas vidas. Viver em outro mundo. Capítulo 1056. O crânio dourado que o Imperador Fantasma do Vento Yin virou pairava no meio do ar. As 4 bestas ósseas estavam paradas do lado. Pode ser sua imaginação, mas Zhao Ai podia ver um rastro de medo nos olhos vermelhos do Imperador Fantasma. O Imperador Fantasma do Vento Yin olhou para Zhao Ai e disse: "Garoto, qual é o seu relacionamento com o Palácio da Água Divina? Se me disser a verdade, então em respeito ao palácio eu vou poupá-lo." Zhao Ai encarou. Embora seu contato com o Imperador Fantasma do Vento Yin não tenha sido longo, mas das poucas vezes que falou, e mesmo usou sua encarnação como um sacrifício, Zhao Ai sabia que o Imperador Fantasma definitivamente era um cara vicioso e impiedoso. Ele resolvia as coisas como uma pessoa inescrupulosa. Para essa pessoa estar disposta a deixar Zhao Ai ir em respeito ao Palácio da Água Divina, isso mostrava quão aterrorizante o Palácio da Água Divina era. Porém, Zhao Ai não pretendia estar conectado ao Palácio da Água Divina. Se ele o fizesse, então seu plano de incriminar Lu Wei falharia. Ele não queria usar uma grande árvore e desistir de lidar com um inimigo pessoal. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também sabia que se fosse muito arrogante, faria o Imperador Fantasma do Vento Yin ficar suspeito. O Imperador Fantasma temia o Palácio da Água Divina. Se Zhao Ai não se importasse com esse fato, então o Imperador Fantasma certamente teria algumas ideias. Depois de alguma deliberação, Zhao Ai olhou para o Imperador Fantasma do Vento e disse: "Imperador Fantasma, não há necessidade de dar esse respeito ao Palácio da Água Divina. Não estou relacionado ao palácio. É você ou eu hoje." Depois de dizer isso, Zhao Ai balançou seu cajado fantasma de sangue e atacou o Imperador Fantasma. O Imperador Fantasma agora já tinha se acalmado. Ele também entendeu que a água puro Yin poderia restringi-lo completamente. Mas depois de pensar sobre a água divina do crepúsculo e também do Palácio da Água Divina, o Imperador Fantasma não acreditava que Zhao Ai realmente desperdiçaria essa água puro Yin. Esse tipo de tesouro não era fácil de adquirir. Após pensar sobre isso, o Imperador Fantasma do Vento Yin começou a acreditar que mesmo se Zhao Ai usasse a água do atributo Yin, poderia não ser a água divina do crepúsculo. Seu medo começou a desaparecer e ele disse: "Garoto, é hora de parar de blefar. Vou te deixar ver o poder deste imperador hoje." Então, depois de dizer isso, ele injetou fogo dourado nas 4 bestas ósseas. Depois de serem cobertas por uma luz amarelo-dourado, as 4 bestas começaram a se jogar na direção de Zhao Ai. Zhao Ai sorriu levemente e disse: "É inútil. Se eu puder quebrar sua formação dos 10.000 fantasmas, então posso lidar com essas bestas." Zhao Ai começou a se mover e transformou seu cajado fantasma de sangue em 4 grandes redes, pegando todas as 4 bestas juntas. O Imperador Fantasma do Vento Yin riu e disse: "Ei! Meus fantasmas são puro Yang, o oposto do Yin. Eles podem queimar todas as coisas." Porém, o Imperador Fantasma teve que parar ali. Isso ocorreu porque as 4 bestas não conseguiam se soltar da grande rede de Zhao Ai. Ao invés disso, elas rapidamente foram enviadas para o espaço. Zhao Ai olhou para o Imperador Fantasma e riu: "Imperador Fantasma do Vento Yin, eu te disse que você não devia pensar muito sobre si mesmo. Não me subestime. Caso contrário, você não seria capaz de saber como morreu." Então Zhao Ai balançou seu cajado e enviou um ataque na direção do Imperador Fantasma. O Imperador Fantasma abriu a boca e enviou outro ataque de som. Porém, o escudo de Zhao Ai continuou a bloquear o ataque. Zhao Ai transformou seu cajado em um enorme sino e então balançou com gentileza,
enviando um ataque de som na direção do Imperador Fantasma. O Imperador Fantasma do Vento Yin não esperava que Zhao Ai enviasse um ataque de som. Antes que pudesse bloquear, o ataque de som já havia atingido. Zhao Ai sabia que esses tipos de ataques podiam ser usados para lidar com fantasmas. Afinal, ataques de som pertenciam ao tipo de ataque que alvejava a alma. E para ser franco, fantasmas eram criaturas que eram completamente feitas de alma. Esse ataque era muito efetivo contra eles. Quanto à água divina do crepúsculo, Zhao Ai não ousou usá-la com facilidade. Isso porque estava com medo da habilidade da encarnação de transmitir informação para o corpo principal. Se continuasse usando a água divina, então o Imperador Fantasma realmente o perseguiria quando ele ascendesse para o reino do Cultivo. O ataque de som de Zhao Ai extinguiu muito do fogo do Imperador Fantasma. Então seguiu com outro ataque de som. Mas desta vez, o Imperador Fantasma do Vento Yin contra-atacou, usando seu próprio ataque de som para contrabalancear o de Zhao Ai. Porém, Zhao Ai descobriu uma maneira de lidar com isso. Ele continuou enviando ataques na direção do Imperador Fantasma, forçando o último encanto. Depois de lutar por uma hora, Zhao Ai descobriu que o Imperador Fantasma do Vento Yin começou a ficar cada vez mais lento. Além disso, suas chamas estavam lentamente ficando mais pálidas. Zhao Ai sabia que o Imperador Fantasma do Vento Yin estava perto do seu fim, mas ainda não o ousaria tratar com falta de seriedade. O Imperador Fantasma ousou sacrificar sua alma. Isso significava que ele era uma pessoa bastante cruel. Era necessário pensar as coisas com cuidado quando se enfrenta uma pessoa assim. O Imperador Fantasma do Vento Yin realmente não teve muito tempo de vida. Embora sacrificar sua alma tenha feito obter uma explosão de força, esse movimento também consumiu sua alma. Uma vez que a alma fosse queimada, a pessoa também morreria. Se o Imperador Fantasma real estivesse aqui, então seria capaz de lutar por um longo tempo. Contudo, só podia enviar sua encarnação para o submundo. Por causa disso, não podia testemunhar esse gasto. Neste ponto, sua alma era equivalente a uma lâmpada completamente seca. O Imperador Fantasma olhou friamente para Zhao Ai e disse: "Garoto, não achei que você seria tão forte. Bom, este Imperador deve aceitar a derrota de hoje. Porém, meu povo certamente descobrirá quem você é. Quando a hora chegar, eu vou matar você e também seu superior." Então o Imperador Fantasma do Vento Yin fez um último ataque de som antes de explodir. Ele queria tentar explodir o Templo das Trevas inteiro. Mas neste momento, Zhao Ai já havia retornado ao espaço. Ele olhou para as ruínas do Templo das Trevas pelo monitor e então murmurou: "Imperador Fantasma do Vento Yin, essa pessoa é realmente cruel. Ele ainda queria me eliminar no final." Sentada perto, Laura assentiu e disse: "Essa pessoa é muito perigosa. Ele mostrou fraqueza antes de finalmente se explodir. Ele pretendia te ferir. Aquela explosão não era normal. Com todas aquelas formações ampliando os efeitos, mesmo um auge do nível Deus pereceria." Zhao Ai assentiu, então ele caminhou na direção de Laura e disse: "Agora vamos ver a Megan e a Litsi." Laura assentiu. Laura e Kair atualmente estavam dentro do quarto de Zhao Ai, ajudando-o com sua luta contra o Imperador do Vento Yin. O monitor na sala de estar foi entregue para Litsi enquanto Megan usava o do seu quarto. Por causa disso, se Zhao Ai quisesse saber a situação, ele teria que ir até elas. Eles foram para o quarto de Megan primeiro para ver sua situação. Megan estava indo muito bem. Atualmente, quase todos os mortos-vivos da Cidade Divina haviam sido lidados. Muitos desses mortos-vivos foram capturados enquanto o resto foi morto. Agora, Megan estava se preparando para atacar as 4 cidades satélites da Cidade Divina. Depois de ver Zhao Ai entrar, Megan imediatamente disse: "Irmão Ai, você está bem? O Templo das Trevas acabou de explodir. A explosão matou muitos dos nossos mortos-vivos. Eu fiquei preocupada de que algo havia acontecido com você." Zhao Ai sorriu levemente e disse: "Fique tranquila, estou bem. Você pode continuar enquanto eu vou dar uma olhada na Litsi. Eles devem estar limpando tudo por agora. Depois disso ajudaremos você." Megan assentiu, e voltou a focar na batalha. Ao mesmo tempo, Zhao Ai e Laura saíram do quarto e foram na direção da sala de estar. Na sala de estar, Litsi estava completamente concentrada no comando da luta. Os mortos-vivos do Templo das Trevas estavam atacando freneticamente a fortaleza, porém,
Suas vantagens foram afogadas pelos canhões mágicos e javelins. Além disso, também havia as bestas espirituais de sangue. Também, a fortaleza estava completamente equipada com soldados. Os mortos-vivos que atacaram a fortaleza eram capturados com rapidez e transformados nos homens de Zhao Ai. Zhao Ai ficou ao lado de Li Zi por algum tempo, olhando para o monitor. Deve-se reconhecer que Li Zi era muito boa em comandar. Sua estratégia era metódica, avançar e recuar, e era controlado com cuidado. A batalha parecia bem agradável. Atualmente, não havia muitos soldados estacionados no Rio de Sangue. A fortaleza atualmente tinha maior prioridade. Li Zi não planejava contra-atacar, ela só planejava manter o inimigo aqui. Se forçasse demais os mortos-vivos do Templo das Trevas, poderiam ficar com medo e recuar. Se isso ocorresse, certamente causariam problemas a Zhao Ai. Depois de assistir por algum tempo, Zhao Ai disse, Li Zi. O corpo de Li Zi tremeu, então ela se virou na direção de Zhao Ai. Surpresa, ela disse, Irmão Ai, você já terminou? Zhao Ai sorriu levemente enquanto assentia e dizia, termine as coisas aqui. Depois disso, ajude a Megan. Li Zi assentiu, então ela balançou sua mão, fazendo incontáveis mortos-vivos cercarem o exército do Templo das Trevas. Ao todo, o exército do Templo das Trevas tinha quase 10 bilhões de mortos-vivos. Eles não lutaram com a Li Zi por um longo tempo, então eles não perderam muito. Por outro lado, os mortos-vivos de Zhao Ai estavam perto dos 20 bilhões. Pode-se dizer que Zhao Ai tinha uma vantagem de 2 para 1. Neste caso, querer aniquilar o exército do Templo das Trevas não era algo impossível. Zhao Ai não pensava em persuadir os mortos-vivos do Templo das Trevas para se render. Esses mortos-vivos não eram controlados por um contrato. Em vez disso, eles foram convencidos pela fé. Zhao Ai sabia muito bem sobre este ponto, portanto, ao invés de persuadir, notificou a derrota deles por pura força militar. Em qualquer caso, ele não temia a força da outra parte. Também, Zhao Ai não estava preocupado que os mortos-vivos do Templo das Trevas causassem vento e ondas. Mesmo que fugissem desse local, ainda não seriam capazes de fazer nada já que o templo já tinha sido destruído. Zhao Ai acreditava que as notícias certamente causariam um enorme golpe. Um exército reunido em nome da fé seria destruído uma vez que seu sujeito de adoração desaparecesse. Por causa disso, Zhao Ai não planejava lidar com os mortos-vivos do lado do rio. O motivo pelo qual ele cercou o exército porque queria usá-los para melhorar a força do espaço. Com certeza, depois de serem cercados, os mortos-vivos do Templo das Trevas começaram a se sentirem confusos. Neste momento, o ataque de Li Zi também começou. Enquanto Li Zi comandava os mortos-vivos, ela garantiu que aqueles nas linhas de frente tivessem se tornado adeptos nas formações de exército. Assim como uma faca afiada, eles cortaram o exército do Templo das Trevas. Os mortos-vivos que estavam na formação não hesitaram e apenas continuaram avançando. O exército do Templo das Trevas originalmente estava confuso. Agora que receberam esse ataque, começaram a se dispersar em todas as direções. Contudo, Li Zi não pretendia perseguir os mortos-vivos fugindo. Ao invés disso, focou em capturar os mortos-vivos e os enviar ao espaço. E então, depois que se renderam, foram liberados de volta no submundo. A batalha agora basicamente estava terminada, não havia necessidade de Li Zi emitir mais comandos. Neste momento, Meg chegou carregando um bule de chá. O bule de chá estava cheio com chá das folhas da árvore dos 100 espíritos e algumas ervas medicinais. Meg colocou o bule na mesa e então sorriu para Zhao Ai. Jovem mestre, irmãs, tomem um pouco de chá e façam um descanso. Li Zi riu enquanto esfregava a cabeça de Meg. Nossa pequena Meg é realmente a melhor. Você sempre sabe do que gostamos. O rosto de Meg ficou vermelho pela provocação de Li Zi. Irmã Li Zi, se você me provocar de novo, nunca mais vou trazer petiscos deliciosos para você. Li Zi parou por um momento antes de rir. Mesmo se você não trouxer petiscos para mim, você ainda vai dar alguns para o irmão Ai. Vou comer com ele então. Zhao Ai olhou para as duas brigando e só pôde rir. Ele gostava dessa atmosfera. Todos sentaram juntos, bebendo chá, brincando juntos. Fazia parecer muito com uma família. Não havia necessidade de olhar para o monitor já que a guerra basicamente estava acabada. Zhao Ai também pode afirmar que o submundo agora era seu.
Viver em outro mundo. Capítulo 1057. Agora que Zhao Ai tinha lidado com o Imperador Fantasma do Vento Yin, cuidar dos mortos-vivos seria fácil. E assim como Zhao Ai pensou, desde que o Templo das Trevas foi demolido, as batalhas acabaram sem suspense. O status do Templo das Trevas era muito alto. Os mortos-vivos relacionavam o Templo das Trevas como local de seu Deus sombrio. E sob as instruções de seu Deus, eles eram invictos, ninguém poderia bloquear seu exército. Mas agora, eles de repente descobriram que seu Deus onipotente foi derrotado. O Templo das Trevas foi mandado ao chão. O ataque desses eventos à sua moral foi incomparável. Por outro lado, o moral do exército de Zhao Ai subiu aos céus. Com os mortos-vivos do Templo das Trevas tendo uma moral muito baixa e sem líder, vencer a guerra era simples. De fato, nesses dias, Li Zi e Meganon comandaram os mortos-vivos. Ao invés disso, o controle foi entregue a Dizon e aos outros. As duas só dariam instruções quando se tratava de formações durante a batalha. Zhao Ai começou a relaxar. O território do Templo das Trevas já havia sido capturado por eles. Enquanto observava o número aumentado de mortos-vivos, Zhao Ai se sentiu entorpecido. Ninguém podia culpá-lo. Ele não esperava que o número de seus mortos-vivos saltassem centenas de milhares todos os dias. Era como se os números tivessem sido injetados com sangue de cachorro, estava aumentando sem parar. Embora o território do Templo das Trevas estava sendo absorvido devagar, Zhao Ai não estava ansioso na busca pelos tesouros. Ele queria esperar até ter lidado com a Aliança Neutra antes de começar sua busca. A Aliança Neutra era mais fraca que o Templo das Trevas e eles pareciam não ter uma pessoa dourada. Porém, Zhao Ai ainda estava preocupado. E se a Aliança Neutra tivesse uma pessoa de alto nível os controlando por trás? Se Zhao Ai revelasse os segredos demais em seu corpo, então as pessoas do Reino do Cultivo podem fazer de tudo para lidar com ele. E mesmo que não conseguissem matá-lo, Zhao Ai ainda teria que fugir por sua vida, se escondendo dentro do espaço. Ele não queria esse tipo de vida, pois queria explorar o mundo e ver suas maravilhas. Além de lidar com os mortos-vivos do Templo das Trevas, Zhao Ai também estava mapeando o território da Aliança Neutra nos últimos dias. Ao mesmo tempo, ele também estava monitorando as várias cidades da Aliança. Zhao Ai fez essas coisas porque, 1. Queria se preparar para lidar com a Aliança e 2. Ele sabia bem que se a Aliança Neutra recebesse alguma notícia do Templo das Trevas sendo eliminado, então certamente ficariam em guarda. Por causa disso, Zhao Ai monitorou as cidades da Aliança para ver sua resposta. Com certeza, houve uma reação da Aliança Neutra. As pessoas da Aliança não esperavam que o exército da Resistência pressionasse completamente o Templo das Trevas. Eles até mesmo foram capazes de atacar o Templo das Trevas e matar seu Deus sombrio. Esse evento estava além de suas imaginações. A Aliança Neutra era uma existência que se colocava entre o exército da Resistência e o Templo das Trevas. Eles também usavam seu poder para manter essa delicada balança. Isso era para manter os negócios que eles tinham dos dois lados. E esse equilíbrio foi facilmente alcançado. Os mortos-vivos queriam ficar mais fortes. E para fazer isso, eles precisariam de plantas e almas ardentes de alto nível. A Aliança Neutra usaria seus negócios para controlar a força dos dois lados. Por exemplo, se vendessem almas ardentes de alto nível ao Templo das Trevas, também venderiam almas ardentes de alto nível ao Exército da Resistência. O mesmo foi feito com as plantas. Dessa maneira, o equilíbrio de poder no submundo permaneceria como estava. Mas agora, esse equilíbrio foi quebrado pelo Exército da Resistência. Agora que tinham usurpado o Templo das Trevas, isso significava que os dois lados se tornaram um. Neste caso, o Exército da Resistência deixaria a Aliança Neutra em paz. Naturalmente, a resposta era não. Mesmo mortos-vivos de baixo nível seriam capazes de dar essa resposta. Por causa disso, se a Aliança Neutra não reagisse, seria estranho. Pelo que Zhao Ai pode ver, a Aliança Neutra era uma organização muito solta. Além disso, a Aliança era dominada principalmente por empresários. Neste caso, eles deveriam estar procurando ativamente o Exército da Resistência e contando com eles para sobreviver. Isso estava de acordo com a mentalidade de um empresário. No entanto, Zhao Ai não esperava que depois de receber as notícias, a Aliança não contatasse o Exército da Resistência. Ao invés disso,
Eles usaram seus recursos acumulados ao longo dos anos para promover seus subordinados. Isso fez a aliança produzir quantidades enormes de especialistas em pouco tempo. Parecia que estavam se preparando para lidar com o grupo de Zhao Ai. Zhao Ai olhou para esse resultado e soube que a aliança não planejava ser amigável. Como esse era o caso, ele só podia fazer um movimento. Ele não era uma pessoa bondosa, então depois de ver essa reação, não podia deixá-los livres. Lutar contra eles era o caminho a percorrer. Contudo, deve-se reconhecer que a aliança era digna de ser chamada de mercantes do submundo. Eles eram muito ricos. Eles eram capazes de fazer grandes quantidades de especialistas em um tempo muito curto. Isso foi algo que Zhao Ai não esperava. Mas Zhao Ai também tinha uma carta na manga. Ele não usou antes, mas era hora de tirar. Anteriormente, Zhao Ai foi capaz de comprar uma pequena besta esqueleto que podia virar uma armadura óssea. Além disso, essas armaduras ósseas podiam virar sementes. Zhao Ai entregou as armaduras para Jireden cuidar. Agora, as sementes de besta esqueleto tinham sido plantadas e Zhao Ai já tinha um batalhão de armadura óssea. Os mortos-vivos neste batalhão de armadura óssea não eram apenas mortos-vivos comuns. Eles eram mortos-vivos que já seguiam Zhao Ai por um longo tempo, aqueles mais familiarizados com as formações de exército. Além disso, Zhao Ai havia aumentado sua força usando almas ardentes. Neste ponto, esse grupo tinha alcançado o nível rei. Essa força de nível rei ainda era pior que um auge do nível rei. Porém, o batalhão enumerava em 10.000. 10.000 mortos-vivos de nível rei usando armadura óssea. Além disso, foram treinados para usar formações de exército. Um exército dessa força era o bastante para varrer todo o submundo. Esse grupo teve o mesmo treinamento que a Legião Diabólica. Eles só foram trazidos agora porque a resposta da Aliança Neutra tinha irritado Zhao Ai. A Aliança Neutra podia produzir especialistas em pouco tempo. Se Zhao Ai não conseguisse impedir esse rumo, então perderia muitos mortos-vivos no futuro. Por causa disso, queria usar os mortos-vivos de armadura óssea para lidar com eles. Mas antes de lidar com a Aliança Neutra, Zhao Ai precisava extinguir completamente a influência do Templo das Trevas. Dessa maneira, poderiam lidar com a aliança sem se preocupar. Naturalmente, Zhao Ai não abaixaria sua guarda contra a aliança durante esse período de tempo. A aliança produziu muitos especialistas. Isso definiu sua posição nesta luta. Não se pode dizer qual movimento a aliança faria. Zhao Ai não podia deixá-los fazer um ataque surpresa nele. Por causa disso, Zhao Ai fez algumas preparações. Ele concentrou muitas bestas espirituais de sangue em uma porção do rio de sangue mais próxima da aliança. Ao mesmo tempo, também usou magia para fazer vários ramos do rio de sangue. Esses ramos cercariam a aliança, perdendo-os no local. Se a aliança quisesse fazer um movimento, então eles precisariam remover as algemas primeiro. Com as bestas espirituais de sangue enfrentando a aliança, Zhao Ai começou a se sentir aliviado. Ao mesmo tempo, ele designou o Kaier para monitorar as ações da aliança. Se a aliança decidisse mover seus especialistas, então Kaier enviaria a Legião de Armadura Óssea. Com relação à luta contra o Templo das Trevas, Zhao Ai realmente não se importava muito, não havia necessidade de fazer algo. Embora ainda houvesse algumas forças resistindo, eles eram apenas gafanhotos após o outono, eles só tinham alguns saltos restantes. O que ele precisava fazer era acabar com esses caras. Seria irritante se essas pessoas saíssem durante a luta contra a aliança. Contudo, Zhao Ai entregou esse assunto para Dizon resolver. Ele estava começando a preparar a Dizon para ser a pessoa que gerenciaria o submundo no futuro. Durante este período, a Dizon não só ia aprender formações de exército de Litsi, também ia estudar como gerenciar o submundo com Laura. Estava bem se a Dizon aprendesse apenas algumas formações de exército de Litsi. Afinal, guerras seriam muito raras no submundo no futuro. Também, se eles colidissem contra o reino do cultivo, dependendo da força do submundo já seria impossível. Por causa disso, aprender formações básicas do exército já estava bem. Quanto ao gerenciamento do submundo, também era bem simples. Zhao Ai podia arranjar o mesmo sistema que ele estabeleceu dentro do espaço. Ele instalaria igrejas em pontos-chaves, permitindo os mortos-vivos do submundo trocarem por produtos. Não havia necessidade de Adizon gerenciar isso. Mas no final, o submundo não estava dentro do espaço de Zhao Ai.
Um local que o Imperador Fantasma do Vento Yin ainda podia aparecer no futuro. Por causa disso, algum gerenciamento ainda era necessário e a Dizon era o candidato adequado para essa posição. Viver em outro mundo. Capítulo 1058. O território do Templo das Trevas foi estabelecido. As terras do Exército da Resistência e do Templo das Trevas agora pertenciam a Zhao Ai. O único restante era a Aliança Neutra. Completamente fora das expectativas de Zhao Ai era que a Aliança Neutra não estava fazendo nada enquanto ele continuava engolindo o território do Templo das Trevas. Ao invés disso, apenas defenderam suas terras. Parecia que eles planejavam aguentar por um longo tempo. Zhao Ai não conseguia entender a decisão da Aliança. A Aliança foi contudo em fazer especialistas, expelindo uma mensagem que eles lutariam contra o exército da resistência de forma desesperada. Então por que eles se aquietaram agora? Isso deixou Zhao Ai intrigado. Mas agora que o Templo das Trevas foi eliminado, os danos causados pela guerra precisavam ser reparados. Haviam muitas coisas que precisavam ser restauradas e os mortos-vivos precisavam ser reestruturados. Apenas depois de consolidar completamente o território que o grupo de Zhao Ai poderia começar a lidar com a Aliança Neutra. Zhao Ai estava bastante relaxado agora. Ele entregou quase todos os problemas de gerenciamento para Dizon cuidar. O mesmo era válido para Li Zi e Megan. Depois de lidar com o Templo das Trevas, as duas retornaram para a máquina de processamento para voltar à sua pesquisa. Zhao Ai não impediu as duas de ir. Para ser honesto, a máquina de processamento ainda era um mistério para eles. Essa máquina precisava ser completamente entendida para destravar suas capacidades verdadeiras. O entendimento de Zhao Ai da máquina ainda era muito pequeno. Ele esteve ocupado demais para ter tempo neste assunto. E agora que as meninas estavam interessadas em estudar a máquina, ele deixou-as continuar fazendo isso. Levou 5 dias para a influência do Templo das Trevas ser completamente eliminada. Nesses 5 dias, a Dizon e os outros estavam reconstruindo o terreno onde o Templo das Trevas costumava ficar. Essa não era uma tarefa fácil porque eles não só estavam reconstruindo a estrutura, eles também estavam expandindo. Zhao Ai sabia sobre os perigos do submundo, a chuva ácida, os ventos e coisas assim. E sempre que esses desastres ocorriam, muitos mortos-vivos de baixo nível eram mortos. Zhao Ai decidiu expandir as cidades para fornecer um abrigo para os mortos-vivos que careciam de força para sobreviver por conta própria. Contudo, Zhao Ai também sabia que esse era um projeto de longo tempo. Não se pode conquistar em pouco tempo mesmo com sua força atual. Por causa disso, ele não estava ansioso sobre a conclusão. Também, essa reconstrução era apenas uma forma de disfarce. O que Zhao Ai queria fazer nesse meio tempo era estudar a Aliança Neutra. As únicas terras que não pertenciam a Zhao Ai eram as que estavam sob o controle da Aliança Neutra. Além disso, Zhao Ai começou a sentir que a Aliança estava escondendo um segredo. Como esses mortos-vivos poderiam fazer negócios com tanta facilidade? Pensando sobre isso, era estranho demais. Por causa disso, Zhao Ai não fez um movimento de imediato e decidiu levar um tempo para pesquisar a aliança. Zhao Ai atualmente estava sentado em seu escritório, contemplando. Ao mesmo tempo, também estava vasculhando a herança do clã Defensor do Coração dentro de sua mente. Zhao Ai teve que reconhecer quão bom a herança era. Pode-se dizer que ele lucrou muito. Então de repente, sentiu a Dizon chamando-o. Zhao Ai contemplou. Ele tinha dado uma ordem a Dizon para não o perturbar a menos que fosse uma questão importante. A Dizon não era alguém que desobedeceria a instruções. Agora que a Dizon estava pedindo por sua atenção, parecia que não era uma questão comum. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai imediatamente contatou a Dizon usando sua mente. A Dizon era equivalente a uma criatura contratada de Zhao Ai. Portanto, Zhao Ai podia contatar o vampiro usando sua conexão. A Dizon também podia usar esse método para chamar Zhao Ai. Depois de receber a resposta de Zhao Ai, a Dizon imediatamente disse: Jovem mestre, alguém da aliança acabou de se aproximar de mim. Ele disse que quer conhecer você. Zhao Ai encarou. Ele franziu levemente as sobrancelhas e disse: Alguém quer me ver. Como eles sabem da minha existência? Você disse. Após ouvir que Zhao Ai estava um pouco infeliz, a Dizon rapidamente respondeu: Não. Eles descobriram sozinhos. É possível que se lembrem da nossa transação da última vez. Por causa disso, pediram pela sua presença. Jovem mestre, como você quer que eu responda? Zhao Ai deu um aceno.
Ele também acreditava que Adizon não falaria de maneira irresponsável. O homem era muito perfeito em discrição, ele não faria uma coisa tão tola. Zhao Ai pensou por um momento e então disse, eles querem me ver. Bom, então irei encontrá-los. Diga que concordo. Também quero saber por que vieram. Adizon obedeceu, então não houve mais notícias. Zhao Ai balançou sua mão e um monitor apareceu na sua frente, mostrando o local onde Adizon estava na atualidade. Adizon atualmente estava na Cidade Divina. No local do destruído Templo das Trevas, Zhao Ai construiu uma igreja. Ele não escolheu fazer uma igreja de acordo com os costumes chineses. Em vez disso, ele usou o design europeu, fazendo a estrutura parecer extraordinária e cheia de arte. O motivo pelo qual Zhao Ai usou a arquitetura europeia ao invés da chinesa foi porque queria se distanciar do Imperador Fantasma do Vento Yin. Ele queria que as pessoas do submundo entendessem que ele era diferente do Imperador Fantasma. Não só essa igreja pode ser usada para trocar produtos, também era uma morada. Adizon atualmente estava vivendo dentro da igreja. Zhao Ai não pode deixar de achar interessante que um vampiro estivesse vivendo dentro de uma igreja. Neste momento, Adizon estava dentro do salão de recepção com Lishi. Zhao Ai inspecionou com cuidado Lishi e descobriu que era Yuri, o Lorde da cidade Osso Seco. Era o mercante que Zhao Ai uma vez comprou produtos. Quando Adizon retornou ao salão, ele sentou e disse, possa saber por que o Lorde da cidade Yuri quer se encontrar com o jovem mestre. Em todo caso, parecia que Yuri havia adivinhado o status de Zhao Ai. Então não se incomodou em esconder nada e simplesmente chamou Zhao Ai por jovem mestre. Quando Yuri ouviu Adizon, seus olhos brilharam por um momento antes de responder. Vim aqui porque os superiores da aliança querem conhecer o Sr. Zhao Ai para discutir uma questão de aliança. Adizon olhou para Yuri e disse, posso saber o que essa aliança significa? Yuri sorriu levemente e disse, a aliança neutra sempre acreditou na liberdade. Naturalmente esperamos poder manter nossa autonomia. Esperamos que o senhor concorde com nosso pedido. Adizon bufou friamente e disse, Lorde da cidade Yuri deve saber seu estado atual e ainda acha que podemos concordar com esse pedido. Quando Zhao Ai ouviu as palavras de Adizon, ele teve que elogiar o rei vampiro na sua mente. O exército da resistência tinha vantagem absoluta, então como eles poderiam desistir da possibilidade de unificar o submundo inteiro? A pergunta de Adizon foi muito boa. Yuri parecia esperar a resposta de Adizon, então ele sorriu levemente e disse, é por isso que queríamos convidar o Sr. Zhao Ai. Se o senhor visitar a aliança, então com certeza mudará de ideia. Adizon não sabia o que a aliança neutra planejava. Portanto, não hesitou em responder Yuri. Neste momento, Adizon ouviu a voz de Zhao Ai em sua mente. Digo que fazer muitos mortos-vivos de alto nível em pouco tempo é inútil contra nós. Quando ouviu Zhao Ai, os olhos de Adizon brilharam. Ele olhou para Yuri e disse, Lorde da cidade Yuri, você acabou de usar seus recursos armazenados para fazer muitos mortos-vivos de alto nível. Você está pensando em usá-los para lidar conosco? Deixe-me te dizer que é inútil. Se você estiver planejando fazer isso, então eu sugiro que você pare. Yuri ofegou quando ouviu Adizon. Sua expressão mudou enquanto olhava para Adizon e disse, não esperava que o Sr. Adizon soubesse disso, apesar de estar muito ocupado. Mas a Aliança Neutra não só fez isso, também temos outra coisa preparada. Eu apostaria que o Sr. Zhao Ai estaria interessado nisso. Não só Adizon, mesmo Zhao Ai foi movido pelas palavras de Yuri. O que Zhao Ai precisava ver na aliança? Eles ainda têm outro trunfo. Depois de pensar nisso, Zhao Ai disse a Adizon, digo que irei. Deixe-o definir uma hora e lugar. Eu irei pessoalmente lá para a discussão. Adizon obedeceu, então olhou para Yuri e disse, Lorde da cidade Yuri, não tenho mais nenhuma pergunta. Por favor, estabeleça data e hora. O jovem mestre disse que irá. Yuri encarou Adizon que aceitou o pedido. No submundo, era raro alguém não saber sobre contratos. Enquanto um contrato fosse feito, o mestre e seus subordinados seriam capazes de se comunicar mentalmente. Yuri olhou para Adizon. Parecia que ele estava se comunicando com Zhao Ai. Poderia ser isso? A reputação de Adizon no submundo era bastante retumbante. Não só por causa de sua formidável força. Também era porque ele era um sujeito rebelde. Nos olhos de Yuri, pessoas como Adizon prefeririam morrer que entrar em uma relação contratual. Porém,
Yuri não demorou demais nisso. Ele rapidamente respondeu, isso seria melhor. Estamos convidando o Sr. Zhao para visitar a cidade Osso Sagrado em 3 dias. Está tudo bem? A Dizon recebeu a confirmação de Zhao. Naturalmente ele assentiu e disse, tudo bem. Então em 3 dias o jovem mestre visitará a cidade Osso Sagrado. Yuri assentiu, em seguida se levantou e fez uma reverência a Dizon antes de dizer, então estarei me despedindo. Vou estar esperando pelo Sr. Zhao em 3 dias na cidade Osso Sagrado. A Dizon também se levantou e disse, tudo bem, Lorde da cidade Yuri pode ir. Não acompanharei você até a saída. Yuri assentiu, então ele flutuou em direção à saída. A Dizon olhou para as costas de Yuri e bufou friamente. Em sua mente, ele disse a Zhao, jovem mestre, devemos ensinar-lhe uma lição. Esse cara é muito mal educado. Zhao sorriu levemente e disse, não precisa. Verei o que eles planejam fazer em 3 dias. Você permanecerá aqui. A Dizon obedeceu. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.